Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E muito obrigado a todo mundo que está comentando. Os comentários no YouTube, por exemplo, se você está no Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast, vá até o YouTube e dá uma olhadinha nos comentários das pessoas nos podcasts anteriores. E você que já ouve pelo YouTube sempre, comenta. Obrigado por você estar fazendo isso, porque ajuda muita gente. Eu vou falar para vocês uma experiência que aconteceu hoje. Nós estávamos falando com uma pessoa num grupo e de repente apareceu uma pessoa que comentou a respeito de um comentário que estava em um podcast e ela falou assim, olha, aquela pessoa, o que ela disse naquele comentário é tudo que eu sempre pensei e tudo que eu acho e tudo que eu vivi. E era um comentário expressivamente, sim, relativamente grande e dizia muita coisa ali. E quando essa pessoa leu, porque ela estava começando a ver os podcasts, ela deu de cara com esse comentário e falou, nossa, eu entendo, parece o que aconteceu comigo. Então essa é a magia das coisas. Essa é a magia, por exemplo, dos comentários no YouTube. Ali já virou um canal fantástico para comentários e eu leio todos, dou coraçãozinho em todos, estou tentando responder a todos. Mas eu acho isso fantástico, fantástico. Tem gente que pergunta para mim, é para comentar no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. É que no YouTube é muito mais fácil a interação no comentário. Somos muito ouvidos nas plataformas de podcast. Bem mais até que o YouTube. Só que o YouTube, o carinho é especial porque os comentários ali são fantásticos. Então por isso que eu falo, você que dá essa audiência para o podcast através das plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, vá até o YouTube para você fazer os comentários. Não gosto de ouvir no YouTube porque fica um formato de vídeo. Alguns não ligam, mas se para você tem alguma importância isso, vá pelo menos para comentar. Tá bom? Eu acho que é muito legal, muito legal. Então parabéns você que abre o seu coração, porque muita gente precisa ver as coisas que você fala. Tá, o que você diz, na verdade, nos comentários, né? Você escreve, às vezes, ali algumas coisas do coração e as pessoas gostam. A empatia, a gente só consegue distribuir a sinceridade dela para as pessoas quando nós abrimos nosso coração. E é isso que é feito muitas das vezes nos comentários. Então a pessoa olha e fala assim, nossa, eu sei o que essa pessoa quer dizer com isso. Então é fantástico, tá? Então continue fazendo isso. Eu tenho algumas coisas pra gente falar hoje. Por incrível que pareça, eu sei que você já deve ter visto o título e fala, não acredito, o que ele tá querendo dizer com isso? Né? Isso mesmo, é o que você leu no título, açaí e cachaça. Mas eu preciso explicar para vocês o que isso tem a ver com a igreja, que experiência minha que rolou isso aí, tá? É interessante porque às vezes as pessoas que se batizam na igreja, elas são pegas de uma maneira bem abrupta, né? Ela chega, tem que fazer uma mudança de vida e você vai, e ela nunca comprou uma gravata na vida e ela passa a ter que comprar camisa branca para os homens, no caso, né? E às vezes ela não tem um sapato social, sempre andou de tênis, sapatênis, essas coisas. Aí agora ela tem que mudar o estilo de vida. Às vezes ela gostava de ir com os amigos, por exemplo, em algumas atividades no domingo, ou gostava de alguns aperitivos, e ela tem que parar com isso. E às vezes, as pessoas falaram uma vez assim para mim, que a gente estava debatendo sobre isso. O que tem de errado, uma pessoa falando comigo, o que tem de errado a pessoa largar os hábitos dela, por exemplo, desses aperitivos com os amigos tal, e ir para a igreja? O que tem de errado isso? Eu quero dizer uma coisa e é bom que fica bem claro isso, tá? Eu espero que fique bem claro. As pessoas, sim, é bom que às vezes elas possam ter uma mudança em suas vidas, mas tem que realmente ver se isso é para melhor. Às vezes a pessoa vai para a corporação Mormon, se batiza na igreja Mormon e fica lá, e às vezes ela tem que abandonar muita coisa que ela já fazia, e esse abandono é de amigos, o círculo que ela tinha de amizades, familiares.
às vezes o que ela gostava de fazer e ela vai fazer forçadamente, sem gostar, mas porque eu acho que é o certo. Por isso que números, isso aí eu lembro que rolou um tempo atrás uma pesquisa sobre isso na igreja, eu ainda estava frequentando, o número de pessoas que desenvolvem ansiedade e depressão depois do batismo na igreja mórmon é muito grande e isso é crescente. Agora nem é por causa da doutrina que a gente fala que Joseph Smith e tal, aquelas coisas, nem por causa disso. É porque ela tem que mudar o estilo de vida dela. E é lógico, o passador de pano vai falar assim, não, mas tem que ser assim mesmo, é uma mudança de coração, uma mudança de não sei o que tem. E às vezes a pessoa, por exemplo, ela tem que fazer essas mudanças e abandona muita coisa e deixa de fazer as coisas que ela já era acostumada a fazer, o convívio de pessoas que ela já tinha, e de repente ela tem que fazer novos contatos dentro da igreja, ter novos tipos de atividades, e às vezes não supre. Só que é sempre aquele negócio, não, mas fica tranquilo que você está fazendo certo, fica tranquilo que você está fazendo certo. E com isso, a pessoa começa a se entristecer internamente. Ela nem vai demonstrar isso. A gente que trabalha com emocional, a gente sabe disso, ela não vai demonstrar isso. Então o que ela vai fazer? Ela vai continuar fazendo e não estando feliz com ela mesma. Por isso desenvolve, primeiro sempre mexe, né? Às vezes mexe com a baixa autoestima, né? Aumenta a baixa autoestima. E aí vem um monte de coisa de ansiedade. A escadinha é sempre essa: baixa autoestima, ansiedade e depressão. É sempre uma escadinha. E às vezes a pessoa precisa sair, parar com isso. E às vezes ela sente aquelas que dão um estalo, pô, peraí, isso não é pra mim. Mas é muito difícil, porque você já tá no emaranhado de coisas que você já bate num martelo na sua própria cabeça. Não, isso é certo, isso é certo. Posso não estar feliz, mas é isso, certo? E esse negócio de açaí e cachaça, ó, não esqueci não. Nós vamos falar sobre açaí e cachaça agora. Já emendando um pouquinho sobre isso que a gente está falando, né, dessa mudança uma mudança brusca que a pessoa tem, né? Quando ela está entrando na igreja, de sua vida, vamos dizer assim, a passada para o pós-batismo na igreja mórmon. E nós conhecemos um homem na missão, eu e meu companheiro, que eu lembro que nós estávamos na casa dele e tal, e ele era não é senhor, assim, uma meia-idade, né, naquela época, e ele estava sozinho, né, ele era divorciado e tal, e ele começou a falar pra gente, tava procurando algo aí, mas na verdade, eu lembro que ele falou assim, mais ou menos, eu tenho uma vida bem feliz, mas as pessoas falam sempre pra mim que eu tenho que procurar uma igreja. Aí ele falou, né, vocês bateram aí, talvez seja essa, não sei. E nós fizemos nosso trabalho, né? Nosso trabalho como consultor de vendas, executivo de contas comercial. Se você não sabe o que é essa colocação, né, no mundo comercial, procurei no Google, executivo de contas. É da área comercial, né, que trabalha com contas estratégicas, é um tipo de venda, né? Mas vamos lá, não é isso. Tá vendo? A gente não pode desviar, né, do assunto. E nós estávamos lá fazendo nosso trabalho de vendas da igreja, né, os missionários, e falamos do livro de Mormon, de Joseph Smith, tralalá. E com muito custo a gente conseguiu batizá-lo. Mas nessas visitas antes do batismo, ele comentou com a gente uma coisa. Ele falou assim, eu adoro ir com meus amigos no domingo. Ele sempre falou assim, os amigos deles vão era tipo um clube que tinha perto da casa dele. Ele falou assim, eu adoro, isso é o que eu fico a semana toda no trabalho, ou o que eu estiver fazendo, aguardando esse momento. Então ele falou pra gente que o melhor momento para ele de toda semana e o que ele esperava sempre e ele não queria perder era o momento que ele tinha com os amigos nesse lugar para tomar, na verdade, comer açaí com cachaça. Eu nem sei, né? Eu não sou aquelas pessoas muito adeptas ao açaí, né? Eu mesmo não gosto muito. Eu sei que agora todo mundo vai... É que eu não gosto pessoalmente, mas deve ser fantástico, né? Muita gente gosta.
Mas ele falou isso aí. Pô, eu gosto de ir nesse lugar aí com meus amigos e de comer açaí com cachaça. E ele falou assim, eu vou tentar, mas eu prometo que eu vou tentar. Porque isso aí era num domingo. E açaí tudo bem, mas a cachaça não podia, né? Não dá. E ele tentou, tá? E ele foi para a igreja. E eu lembro que foi uma área da missão que eu passei muito tempo, né? Que às vezes, entre os 2 anos todos da missão, a gente fica pulando de cidade em cidade, 3, 4 meses em 4 outra. E essa cidade foi a que eu mais fiquei o período de tempo maior, 6 meses inteiro. Então deu tempo de ver tudo que aconteceu, né? Então ele se batizou e começou a ir. E chegou o primeiro testemunho, reunião de testemunho que ele foi participar, né? Já estava 1 mês na igreja e chegou a reunião de testemunho, que é o primeiro domingo do mês. E todo mundo estava prestando testemunho e ele estava lá sentado. Eu confesso para vocês que o que eu vou falar para vocês agora, talvez eu não vou conseguir transmitir o sentimento, mas eu vou tentar relatar, tá? Esse homem, esse membro novo que nós ajudamos a batizar, ele subiu até o púlpito. Ele viu todo mundo prestando testemunho. A gente havia falado para ele, vai ser uma reunião de testemunho hoje. Quem quiser pode ir lá, abre o coração, fala sobre as coisas que você quiser a respeito do que for e do que você sente bem sobre o evangelho e tal. Nós falamos para ele e tal, e os passos de como ele deveria fazer. E ele foi até o púlpito. E ele chegou, eu lembro até hoje, ele chegou e ficou em silêncio um pouquinho. Acho que ele estava programando as palavras na cabeça dele. Eu lembro como se fosse hoje, falando para vocês aqui. Nós estávamos sentados na primeira fila da congregação, quase bem na frente mesmo dele. Aí ele olhou um pouquinho para a gente, depois começou a olhar para todo mundo e ele começou a falar. Ele falou, eu gostaria de falar para todos os irmãos e irmãs aqui, tá? Eu estou parafraseando que eu não lembro a palavra por palavra, mas o teor eu lembro, não tem como eu esquecer. Ele disse assim, eu estou aqui na igreja, a convite dos meus amigos ali, ele apontou pra gente, mas eu preciso falar para vocês, a felicidade para mim hoje seria se eu estivesse com os meus amigos, tomando açaí, comendo, né? Açaí com cachaça. E aí ele continuou falando algumas coisas. Eu gosto muito daqui, mas o que me preenche, aonde eu preciso estar, é com os meus amigos, comendo açaí com cachaça. Ainda eu lembro que quando ele falou açaí com cachaça, ele pediu perdão. Ele falou, desculpa eu falar sobre bebida alcoólica aqui, mas eu estou falando para vocês o que me dá felicidade. E o que eu estou sentindo muita falta. E não estou ficando completamente feliz. Alguma coisa assim, né? Que ele disse. Não estou ficando completamente feliz aqui porque eu estou percebendo agora que é isso que me deixava feliz durante a semana toda. Aí ele falou uma coisa que eu jamais vou esquecer e que não é comum a gente ouvir num testemunho, né? Quem aqui ficou muito tempo na igreja, eu acho que também pode ter ouvido 1 ou 2 vezes na vida, ou nunca ter ouvido, mas eu ouvi. E ele falou assim, e é por esse motivo de eu não estar completamente feliz aqui, queria estar com meus amigos, comendo meu açaí com a cachaça, por isso que eu não vou voltar mais, eu vou embora hoje e não venho mais. Agradeço todo mundo, e ele saiu. Ele nem falou em nome de Jesus Cristo também e tal no final, porque acho que a prática ainda, né, a primeira reunião do testemunho dele, ele só desceu. E eu achei que ele ia sentar ao nosso lado, que ele estava sentado na volta, e ele só saiu. E eu lembro que eu olhei para ele e ele olhou para mim, né, e meu companheiro ali, e ele deu um tchau com a mão. Ao acabar a reunião, o meu companheiro até falou assim, vamos visitar ele? Eu falei, não, cara. Acho que foi uma das decisões mais sensatas que eu tomei na minha vida. Durante a missão, pelo menos. Respeitar o que um homem estava sentindo, o que era bom para ele,
respeitar a sua decisão para a sua própria vida. Nós não visitamos ele. E eu lembro que a gente tinha um livrinho que chamava Chave de Ouro, que nós deixávamos as pessoas que nós queríamos que fossem visitadas no futuro para outros missionários que passassem naquela área, era num caderninho. Nós deixávamos na casa dos missionários, nós mudávamos para outra área, por exemplo, mas ficava esse registro, ó, visitar mais para frente esse homem, deles e tal. E eu lembro que eu risquei o nome dele, dessa chave de ouro, desse livrinho, e para que ninguém fosse mais atrás dele. Eu entendi. Eu era soldadinho da igreja naquele momento e muito soldadinho da igreja. Mas ali foi um momento espontâneo de maturidade que eu tive com essa decisão, que é uma das coisas que eu tenho orgulho de ter feito. Respeitado a decisão de um homem. Fiquei feliz que ele deu um tchau. Lembro do rosto dele até hoje. E acho que ele ficou bem, mas bem mais feliz do que ele estaria estando com os amigos dele, comendo açaí com cachaça dele. E nem sei se essa combinação é boa, hein? Já não gosto de açaí, imagina açaí com cachaça. Mas eu não consigo, tá vendo? Eu não consegui expressar para vocês, mas eu acho que vocês entenderam o sentimento disso. É uma maturidade muito grande, tanto do homem, a minha também, de respeitar, sabe? Foi um momento ali que era para ter acontecido isso. As mudanças que nós temos quando nós começamos a fazer parte da Corporação Mormon, às vezes são muito grandes. E se nós não dermos atenção para as coisas que a gente está abandonando de verdade, peraí, realmente vai fazer uma diferença na minha vida? Vai ser bom? Ou eu vou estar perdendo, deixando de ser feliz? E é complicado, né? Porque, assim, passadores de pano vão ficar falando, não, mas tem que abandonar sim, ficar no estreito e apertado. Poxa, é como se você tivesse que ter atividades ou coisas para sua vida que te machucasse ou deixasse você mais triste do que feliz, para que você tome um peso nas costas e fale, eu estou agora fazendo por merecer. Peraí, a felicidade, as coisas que você já faz. Tem coisas que temos que colocar na balança de verdade. Não porque tá chegando dois rapazes com plaquetas em casa falando, ou duas moças da Sisters. Calma aí, vê realmente a mudança de vida e se realmente é importante isso para você. Eu tenho certeza, esse homem poderia ter passado 40 anos na igreja como eu passei, mas eu não sei se ele seria feliz mais do que ficar com seus amigos que ele tanto gostava, tomando ou comendo, né, seu açaí com cachaça. É complicado. Fica a reflexão. Às vezes você está ouvindo as mensagens dos missionários e veio aqui ouvir o podcast para pesquisar a igreja. Pesquisar é a palavra certa, tá? Nem acredite no que eu estou falando. Eu sou uma pessoa que passou 4 décadas como membro da Corporação Mormon, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá? E eu trago as minhas percepções, como essa história que eu vivenciei quando eu era missionário, entre muitas que eu já trouxe para cá, onde eu fico muito orgulhoso de ter respeitado a decisão de um homem. Não era bom para ele. Às vezes eu fico pensando, não é todo mundo, não é, que tem uma luz dessa tão cedo. Não é todo mundo. Não estou falando que a Corporação Mormon, a Igreja Mormon é ruim. Eu já falei, não ensina a matar, não ensina a roubar, ensina a ser um bom cidadão, ensina. Só que às vezes você vai se emaranhando em ritos e regras e pessoas tomando conta da sua vida a tal ponto que isso adoece você. E você vai tendo que abandonar coisas que você fazia. E que, como no caso desse homem, para ele era muito bom. Ele não queria ter feito isso. Ele até tentou. Lembra que no começo ele falou pra gente? Muita gente fala pra mim que eu tenho que pesquisar uma igreja, ou entrar numa igreja, fazer parte de uma igreja, que é o que falta pra mim. E na verdade, não faltava nada. Tá certo? Fica a reflexão, obrigado por você que está me ouvindo aqui, quase 20 minutos, mas eu sou tão grato por você estar aqui, tá? Fica a reflexão aí.
Comente no YouTube o que você quiser. E você do Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify, faz uma forcinha, vá comentar no YouTube. Porque às vezes você quer falar alguma coisa aí, de alguma forma, e tem esse e-mail, tá? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.